Você conseguiria dormir sabendo que, na noite do seu casamento, outra mulher, uma escrava, foi enviada em seu lugar para o leito nupcial? Parece uma história inventada, um drama de novela. Mas em 1872, no coração de Minas Gerais, isso realmente aconteceu. Uma decisão cruel, tomada em nome da honra e das aparências, mudaria para sempre o destino de uma família poderosa e revelaria o lado mais sombrio da elite mineira. O que começou como uma tradição de conveniência se transformou em uma maldição hereditária. E essa é a história da escrava que substituiu a sinhá na noite de núpcias, o segredo que afundou Minas Gerais. As janelas do casarão ainda guardavam o cheiro de cera e o eco dos preparativos. Era noite de festa. As velas tremulavam nos candelabros de prata, enquanto a música cessava do lado de fora. Dentro, a noiva, pálida e tremendo, chorava em silêncio. Do outro lado da porta, os passos pesados do noivo ecoavam pelo corredor. E ali, nas sombras do quarto, uma mulher de pele escura, corpo marcado e alma ferida esperava uma ordem que não teve coragem de recusar. A cena, tão silenciosa quanto violenta, revela mais do que um episódio isolado. Ela sintetiza o abismo moral do Brasil escravocrata. Em 1872, Minas Gerais ainda era símbolo de riqueza e tradição, mas também de injustiça e hipocrisia. Por trás das paredes de pedra das fazendas, as sinhás vestiam sedas importadas, enquanto as escravas carregavam o peso dos segredos que sustentavam essas famílias. A história que você vai conhecer é um retrato do poder, da submissão e da culpa. Ela fala sobre um Brasil que insistia em manter aparências, ainda que para isso fosse preciso sacrificar vidas. E fala também sobre mulheres negras que, mesmo silenciadas pela história oficial, foram o alicerce e a ruína de uma sociedade construída sobre o corpo e o sofrimento de outras. Mas o que levou uma família tradicional a tamanha atrocidade? O medo do escândalo, o peso das aparências, ou a crença de que uma mulher negra era apenas um objeto a ser usado e descartado. Naquela noite, o destino de duas mulheres se cruzou em um quarto iluminado por velas. Uma branca, que herdaria o nome e a fortuna. Outra, negra, que herdaria o silêncio e a dor. O ato, feito às escondidas, seria guardado como um segredo de família. Um segredo que, décadas depois, transformaria heranças em maldições e fortunas em ruínas. Essa é mais do que uma história sobre escravidão. É um espelho do Brasil. Um Brasil onde a desigualdade foi escrita não só nas leis, mas nos corpos e nas memórias. Onde o que se chamava de honra escondia a vergonha de uma elite sustentada pela exploração. E onde cada fazenda, cada casarão e cada herança carregavam o peso de crimes não contados. Ao revisitar 1872, desenterramos não apenas fatos esquecidos, mas emoções que ainda ecoam: culpa, silêncio e arrependimento. E talvez, ao olhar para essa noite de núpcias, possamos entender que a herança que afundou Minas Gerais não foi o ouro, foi o silêncio. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa que mistura história, emoção e verdade, e descubra por que este caso se tornou símbolo da decadência moral de uma geração. Minas Gerais, 1872. O Império do Brasil vivia o brilho dourado da nobreza e o cheiro amargo das senzalas. As ruas de Vila Rica, Sabará e São João del Rei ecoavam o som das carruagens, das igrejas e dos sinos. Mas, nos fundos das fazendas, o som mais comum era o do açoite e dos gemidos abafados pela noite. O país ainda respirava escravidão. Havia mais de 1,5 milhão de pessoas negras escravizadas, mesmo após séculos de trabalho forçado. A economia mineira, antes sustentada pelo ouro, buscava sobrevida nas lavouras, nas terras e nas heranças familiares. Era uma sociedade construída sobre uma base podre, o domínio absoluto dos senhores e o silenciamento cruel das mulheres negras. Enquanto o Brasil Império tentava se mostrar civilizado aos olhos da Europa, o interior seguia preso ao passado.
A igreja pregava a virtude, mas abençoava casamentos manchados pela violência. As famílias ricas falavam de honra, mas escondiam seus pecados atrás das paredes grossas de seus casarões. Em Minas, o título de família tradicional era uma armadura social. As aparências valiam mais do que a verdade. As filhas da elite eram preparadas para casar, não para escolher. E as escravas eram ensinadas a obedecer, a servir, a calar. Nas casas grandes, o papel de cada mulher já estava decidido desde o nascimento. Umas para serem esposas, outras para serem usadas. Era comum que as escravas mais jovens e belas fossem iniciadas em segredo pelos próprios senhores. Em muitos casos, forçadas a substituir a sinhás em momentos inconvenientes. O corpo negro era tratado como extensão da propriedade, e as consequências dessas violações raramente ultrapassavam os muros da fazenda. Mas 1872 foi um ano simbólico. O primeiro censo nacional foi realizado, revelando ao mundo o tamanho da desigualdade. Milhões de pessoas ainda escravizadas, mesmo em meio a discursos de liberdade. As estatísticas mostravam números, mas não contavam as histórias, as vozes, os medos e as feridas escondidas sob os vestidos de linho e os aventais manchados. Foi nesse contexto que surgiu a tragédia da escrava que substituiu a sinhá na noite de núpcias. Um ato que, embora pareça isolado, representava um padrão silencioso e perverso. As famílias ricas acreditavam estar protegendo sua honra, mas estavam apenas perpetuando o ciclo da humilhação. A elite mineira acreditava no destino, na religião, na propriedade, mas esquecia da humanidade. E é justamente essa cegueira moral que explica por que tantas fortunas se perderam, tantas famílias desmoronaram e tantas heranças se transformaram em maldição. O que os livros oficiais chamam de declínio econômico de Minas foi também o colapso de uma consciência. A escravidão não apenas destruiu corpos, mas contaminou almas, valores e linhagens inteiras. E enquanto as senzalas desapareciam, as cicatrizes sociais permaneciam, visíveis até hoje nas desigualdades e nos silêncios do Brasil contemporâneo. Ao compreender esse contexto, entendemos que a noite de 1872 não foi apenas uma tragédia pessoal, mas o reflexo de um sistema inteiro baseado em dor e aparência. O império podia parecer estável, mas sua base, sustentada pela exploração e pela hipocrisia, já começava a ruir. E foi nesse cenário de declínio e contradição que o segredo da fazenda se formou. Uma escrava obrigada a viver o papel da sinhá. Uma família marcada pela vergonha e uma herança que, em vez de riqueza, carregaria o peso da culpa. A lua daquela noite parecia maior do que nunca, iluminando o casarão como um olho que tudo via, mas nada dizia. Os convidados já haviam partido, o vinho descansava nas taças e o ar cheirava a jasmim e nervosismo. Era a noite esperada por todos, o início da nova geração da família. Mas o que deveria ser uma celebração se transformou em um ritual de poder, dor e submissão. Do lado de dentro, o noivo, herdeiro de uma das famílias mais influentes de Minas Gerais, aguardava impaciente. Do lado de fora, a noiva, branca, delicada e criada para obedecer, chorava em silêncio. Ela temia o momento que viria, não por desconhecimento, mas por repulsa. Sabia o que a esperava. Um homem que não amava e um destino já decidido por seu pai. Foi então que a decisão foi tomada, fria, calculada e covarde. A mãe da noiva, temendo o escândalo de uma filha rebelde e a mancha no nome da família, ordenou que a escrava mais jovem da casa fosse levada ao quarto nupcial. O pretexto era simples: ninguém precisa saber. E assim, a escrava foi escolhida para substituir a sinhá. Ela não protestou, não porque aceitasse, mas porque sabia o preço da recusa. Suas mãos tremiam, seus olhos marejavam. Ao cruzar o corredor, carregava o peso de gerações de mulheres negras que haviam sido silenciadas antes dela. Cada passo era uma sentença, cada lágrima, uma herança de dor. O noivo, embriagado pela arrogância e pelo costume de mandar, não notou, ou fingiu não notar, a troca. E, naquela noite, a casa adormeceu sob o som dos sussurros e do choro contido. A noiva verdadeira ficou trancada, e a escrava, usada,
voltaria ao amanhecer com o corpo ferido e o olhar vazio. Ninguém falou sobre aquilo no dia seguinte, mas o silêncio falou por todos. A escrava foi afastada dos serviços da casa e enviada para a senzala de uma fazenda distante, como se o esquecimento fosse capaz de apagar o que aconteceu. Entretanto, os segredos têm vida própria. Meses depois, ela engravidou. E, quando o rumor se espalhou, a família tentou esconder o fato como se fosse uma praga. A criança nasceria com a pele mais clara que a da mãe, mas jamais teria o nome do pai. Esse foi o início da ruína. A herança que viria anos depois. As terras, o ouro, os casarões, carregavam uma maldição invisível. O peso do crime cometido por honra. A história dessa noite atravessou gerações, sussurrada entre serviçais, negada pelos herdeiros, omitida nos registros. Mas o tempo tem uma forma cruel de cobrar verdades. Décadas depois, quando os descendentes brigavam pela fortuna da família, o segredo veio à tona. Cartas, confissões e diários revelaram o que havia sido silenciado em 1872. E então, o que era orgulho transformou-se em vergonha pública. A fortuna se perdeu em processos, as terras foram vendidas, e o nome que já foi símbolo de poder virou sinônimo de decadência. Por trás da pompa da elite mineira, escondia-se o preço da escravidão feminina. O corpo da mulher negra foi o campo onde se plantou o poder, e onde floresceu a culpa. Essa noite de núpcias não foi apenas um episódio particular. Foi o retrato cruel de uma sociedade que preferiu sacrificar a dignidade humana para preservar aparências. E a pergunta que ecoa até hoje é inevitável. Quantas outras noites como essa foram vividas e esquecidas sob o manto do silêncio? A história da escrava que substituiu a sinhá não é apenas sobre uma mulher. É sobre um país inteiro que construiu seu futuro sobre o corpo das suas vítimas. E enquanto houver quem conte, a memória dela continuará viva. O tempo passou, mas o silêncio daquela noite nunca deixou o casarão. As paredes, que um dia abrigaram risos e música, agora devolviam apenas ecos de brigas e culpas. O segredo, guardado com tanto zelo, começou a se infiltrar nas gerações seguintes como uma rachadura invisível. A criança nascida do ato forçado de 1872 cresceu sem nome, sem herança, sem reconhecimento. Era filha do pecado e da vergonha. Criada longe da casa grande, aprendeu cedo que o sangue que corria em suas veias era ao mesmo tempo motivo de rejeição e símbolo de uma verdade que ninguém queria encarar. Enquanto isso, o filho legítimo, o herdeiro oficial, cresceu rodeado de privilégios, mas também de sombras. O pai, tomado pela culpa, mergulhou na bebida. A mãe, consumida pelo remorso e pelo medo de que o segredo viesse à tona, adoeceu. O ouro das minas começou a se esgotar. As terras perderam valor, e as novas gerações já não sabiam sustentar o peso da fortuna. Era como se cada injustiça cometida naquela casa drenasse sua própria sorte. Com o passar dos anos, vieram as disputas. Parentes brigando por terras, irmãos negando sangue, documentos sendo rasgados para esconder o passado. E entre todas as vozes, a mais silenciada era a da descendência esquecida, a linhagem que nasceu do abuso e foi apagada da história. Quando a escravidão foi abolida, em 1888, já era tarde para reparar o que havia sido feito. A liberdade chegou para muitos, mas a justiça não. A mulher que fora obrigada a substituir a sinhá morreu sem reconhecimento, e sua filha, agora adulta, lutou para sobreviver entre o preconceito e o abandono. Enquanto a sociedade festejava a libertação, os verdadeiros grilhões continuavam presos às memórias e aos sobrenomes. A herança que afundou Minas Gerais não foi apenas material, foi moral. Aquela família, antes símbolo de prestígio, se desfez em ruínas. As terras foram vendidas, o casarão ficou vazio, e o nome, outrora temido, virou sussurro de escândalo. Os descendentes tentaram apagar os registros, mas a história teima em reaparecer, como se o tempo se recusasse a proteger os culpados. Os estudiosos que revisitaram o caso no início do século XX descobriram documentos, diários e cartas que descreviam a noite da substituição. Nelas, o arrependimento se misturava à vergonha,
confissões escritas por mãos trêmulas, tentando justificar o injustificável. Hoje, quando olhamos para aquele período da história, percebemos que o verdadeiro colapso de Minas não foi econômico, foi moral. A escravidão destruiu mais do que corpos, destruiu a consciência de uma sociedade inteira. E a herança deixada por aquela noite não foi ouro, mas um lembrete cruel de que o silêncio nunca apaga a verdade. As famílias caíram, os casarões ruíram, mas a memória permanece. Porque nenhuma fortuna construída sobre dor pode resistir ao peso da culpa. O casarão já não existe. O tempo levou suas janelas, seus altares e seus retratos dourados. Mas há algo que o tempo nunca conseguiu apagar. O som daquele choro contido, a memória da mulher que foi obrigada a viver a dor em silêncio. E, de alguma forma, esse eco ainda vive, não nas paredes antigas, mas nas veias do Brasil. Durante séculos, nos ensinaram a contar a história dos vencedores, dos senhores, das famílias nobres. Mas é nas sombras que mora a verdade. A história da escrava que substituiu a sinhá não é apenas sobre tragédia, é sobre resistência. Ela não teve voz em 1872, mas sua história encontrou a nossa. E ao contá-la, transformamos dor em lembrança, lembrança em consciência e consciência em força. Porque o silêncio, quando é quebrado, se torna cura. E cada palavra dita hoje é uma reparação àquelas que foram caladas ontem. A herança que afundou Minas Gerais não foi apenas uma fortuna perdida. Foi a lembrança de um sistema que acreditou que podia comprar corpos e apagar almas. Mas o que o passado não entendeu é que nenhuma corrente é eterna. E que a liberdade, mesmo tardia, encontra caminhos para nascer, como uma flor que brota em meio às pedras. Se a história dessa mulher nos fere, é porque ainda reconhecemos suas cicatrizes dentro de nós. Cada injustiça cometida naquela época ainda ecoa nas desigualdades de hoje, nos rostos invisíveis, nas oportunidades negadas, nos silêncios impostos. Mas reconhecer é o primeiro passo para transformar. Hoje, podemos escolher não repetir o erro dos que esconderam o que sabiam. Podemos olhar para o passado sem medo, com coragem de compreender. E, principalmente, podemos honrar aquelas que foram esquecidas, não com pena, mas com respeito, com memória e com ação. Porque a verdadeira herança que o Brasil precisa resgatar não é feita de ouro ou terras, mas de humanidade, de empatia, de verdade. Minas Gerais, 1872, foi palco de uma tragédia silenciosa. Mas agora, mais de um século depois, esse silêncio encontra voz em cada pessoa que decide contar, lembrar e não permitir que o esquecimento vença. A escrava que substituiu a sinhá não morreu apenas como vítima. Ela vive como símbolo. Símbolo da força que sobreviveu à dor, da dignidade que resistiu ao apagamento e da esperança que atravessou o tempo. E se há algo que essa história nos ensina, é que a cura coletiva começa quando a verdade é contada com coragem. A dor do passado não pode ser desfeita, mas pode ser ressignificada. Cada vez que alguém ouve essa história e se comove, uma parte do Brasil se reconcilia com a própria alma. Por isso, ao final dessa narrativa, o convite é simples, mas profundo. Não silencie o que precisa ser lembrado. Não ignore o que precisa ser reparado. E nunca, jamais, permita que a dor de uma mulher seja transformada em esquecimento. O futuro do Brasil nasce do reconhecimento do seu passado. E talvez, quando conseguirmos olhar para nossas feridas com empatia, o país que afundou em 1872 possa, enfim, renascer das cinzas da culpa para florescer na justiça. Porque a verdadeira liberdade não é o esquecimento, é a lembrança que cura. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda essa memória a não ser esquecida. Escreva nos comentários o que você sentiu e o que mais te marcou nessa narrativa. E se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que o tempo tentou silenciar, mas que ainda ecoam no Brasil de hoje.